Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Quero fazer aqui mais uma introdução da Palavra de Deus. Quero colocar a exposição no livro aos Gálatas, capítulo 5, até o versículo 15, o qual o apóstolo Paulo ele vai colocar em questão a liberdade para aqueles que está em Cristo Jesus. O livro de Gálatas se resume em questão da circuncisão, que esses irmãos, esses judeus convertidos ao cristianismo, estavam voltando às práticas da lei novamente, da circuncisão. E aqui Paulo ele vai colocar a questão da liberdade de nós estarmos em Cristo Jesus sem que haja a intervenção da lei, né? E aqui também Paulo também vai colocar em questão do fermento. O fermento também a gente pode sempre dizer que é a ausência do pecado e também das falsas doutrinas e dos falsos ensinos. Então, Gálatas capítulo 5 vai dizer assim, ó: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. E estais, pois, firme, e não torneis colocando debaixo do jugo da escravidão. Como já falei em outros vídeos, e refriso a falar, né? Esses judeus eles estavam voltando novamente às práticas da circuncisão, né? Em questão da lei. Essa ordem veio lá de Abraão, depois foi aperfeiçoada na lei por Moisés, e eles estavam voltando às práticas da circuncisão, quer dizer, fazendo o ato da circuncisão para se justificar diante de Deus em questão da circuncisão. O versículo 5: Escutai, eu, Paulo, vos digo, servos, deixardes a circuncisão, Cristo de nada vos aproveita. O que Paulo está dizendo? Que para eles deixar a circuncisão, né? Porque o que Paulo está querendo dizer? Se eles insistissem em questão da circuncisão, o sacrifício de Cristo não tinha nenhum valor, né? Que eles estavam anulando o sacrifício de Cristo, porque eles estavam voltando em questão da circuncisão. Aí o versículo 4: Separados estais de Cristo, que vos justificados pela lei da graça, e tendes caído, né? Então Paulo está dizendo assim, ó: separados estais de Cristo, e vocês se justifica pela lei. Aí Paulo vai dizer, olha, vocês estão separados totalmente de Cristo. Por quê? Porque vocês estão voltando às práticas e os regimes da lei. Novamente era a questão da circuncisão, né? Sabemos que nós somos justificados por mérito de Cristo, né? O versículo 5: Nós, porém, pela fé guardamos mediante o Espírito da justiça, o qual esperamos, né? Então, nós somos justificados pela fé e guardamos mediante ao Espírito da justiça, o qual esperamos. O versículo 6: Cristo, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera o amor. O versículo 7: Correis bem que vos impediu de obedecer à verdade, e esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, Paulo no versículo 6 aqui, ele vai dizer, ó: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão não tem nenhum valor. Para que importa é a fé, e a operação é o amor. Então, Paulo está dizendo que esses atos da lei não tinham valor nenhum agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. É da mesma forma que acontece nesse falso evangelho que nós vimos aí, que as pessoas têm que fazer algum sacrifício, temos que
tem que fazer voto, tem que fazer um monte de coisa para ter algum mérito ou alguma justificação, algum benefício que na mente dessas pessoas acha que o muito fazer para Deus, Deus vai te recompensar com alguma coisa. Não, de forma alguma, né? Nós só recebemos algo de Deus por sua misericórdia e por seu favor. Muitos pensam que jejuar muito, orar muito, fazer muito a Deus, eles achando que vão ter algum benefício diante de Deus. Então por isso que Paulo fala, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão não tem um valor. O que importa é a fé, importa nós cremos no Senhor Jesus, no ato de justiça que ele fez na cruz do Calvário. Aí o versículo 9, ele vai falar assim, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Como eu já falei, esses cristãos, judeus, eles estavam voltando às práticas da lei novamente, em questão da circuncisão. Aí Paulo ele coloca aqui em questão do fermento. O que a Bíblia ela fala sobre o fermento? Quando os judeus, né, quando eles foram sair lá do êxodo, né, da escravidão, da servidão, o Senhor constituiu a Páscoa. E algumas das festas judaicas não poderia ter fermento na sua massa. Então, quando a Bíblia fala fermento, ela fala em questão do pecado e em questão dos falsos ensinamentos e das falsas doutrinas. Pois aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, estava acontecendo algo imoral dentro da igreja, né, entre os irmãos. Que o versículo 5, geralmente ouve-se que há entre vós imoralidade, de tal modo que nem mesmo entre os gentios vê isto, abuse a mulher do seu pai, né? Então o que está acontecendo? O filho estava cometendo, vamos dizer, atos sexuais com a esposa do seu pai, quer dizer, com a esposa do seu pai. Então Paulo falou assim, olha, nem assim entre os gentios essas atitudes não tem esse comportamento. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, isso quando Paulo diz em questão do pecado, né? O pecado que estava acontecendo na igreja de Coríntios, essa situação. Aí o versículo 6 vai dizer assim, não é bom que o vosso orgulho não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ao versículo 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais a vossa massa, assim sois sem fermento, pois Cristo é a vossa Páscoa, foi sacrificada por vós. Então, com essa atitude que estava acontecendo, Paulo, ele compara um pouco de fermento. Quer dizer, se você fazer um bolo sem fermento, a massa ela não vai ter alteração alguma, a massa não vai crescer. Mas se coloca um pouco de fermento, a massa cresce. Então, por isso, Paulo disse, olha, um pouco de fermento faz a massa crescer. Então, aqui estava acontecendo algo terrível. O próprio filho o filho estava ficando com a esposa do seu pai. Então, aqui a imoralidade do pecado. Voltando para Gálatas, aí o versículo 10. Confio em vós no Senhor, que não haveis de pensar que nenhum do outro modo, mas aquele que vos inquieta, que já que for, sofrerá a condição. O versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ando e prego a circuncisão, é porque eu sou perseguido. Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Então, você viu o que Paulo estava passando, né? Ele estava sendo perseguido porque estava pregando Cristo crucificado. Estava pregando Jesus pela fé. E por esse motivo, Paulo estava passando por perseguições por outros irmãos. Então sempre vai ser assim, né? Nós que pregamos o verdadeiro evangelho, nós vamos ser pouco ouvidos, nós vamos ser criticados,
mas não importa, vamos anunciar o verdadeiro evangelho. O versículo 12: quanto aos que ainda inquietam, deram-se mutilassem. O versículo 13: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para ocasião à carne, mas servi vós uns aos outros. Então, o que Paulo está dizendo assim, ó? Vós, irmãos, foste chamado à liberdade. O que quer dizer? A liberdade que há em Cristo, porque agora nós servimos Cristo pela fé, o Cristo crucificado. Não useis dessa liberdade. Que esses irmãos estavam fazendo? Olha, agora nós temos Cristo, nós aceitamos a Cristo, agora nós temos liberdade, nós podemos fazer o que quiser. Mas não é bem assim não, né? A liberdade que nós temos é porque nós somos libertos, nós somos salvos, e isso é a liberdade que nós temos em Cristo. Olha o versículo 14. Toda lei se cumpre em uma só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O versículo 15. Se vós, porém, vos devorais uns aos outros, vedes que vos consumais também uns aos outros. Então, o que Paulo estava retificando aqui foi aquilo que Cristo também falou. Olha, quer obedecer à lei de Deus, toda a lei, né? Apesar que a lei se resume em 603 mandamentos. Se nós tropeçar em um, nós tropeçamos em todos. Mas aí Jesus veio Paulo retificando aquilo que Jesus falou assim, olha, quer obedecer à lei? Ame a Deus primeiramente sobre todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo. Aí você obedece toda a lei de Deus. Então, resumindo essa palavra no dia de hoje, é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Que nós não devemos voltar às práticas da lei, igual estava acontecendo aqui aos Gálatas. E um pouco de fermento cresce todo, faz crescer a massa toda. Amém? Deus abençoe.